O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. E os discípulos distribuíram às multidões, e todos comeram e ficaram satisfeitos dos pedaços que sobraram. E recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que nós acabamos de ler nos fala da multiplicação dos pães. E onde aconteceu este milagre? Num lugar deserto, onde não tinha nada, porque Jesus, que é Deus e Senhor, Ele pode tirar do nada o alimento para o seu povo, porque Deus cria todas as coisas do nada. Então, no meio do deserto, Jesus é aquele que vai saciar a fome daqueles que estão ali em volta, mais ou menos 5.000 pessoas. É interessante que diz aqui o texto que Jesus olhou para o povo e teve compaixão. Aqui está o motor, o centro, o núcleo de todas as ações de Jesus, a compaixão. O coração dele é rico de amor, de misericórdia. Jesus não faz milagres para fazer espetáculos. Não. Todo milagre que Jesus realiza é movido de misericórdia. E o que é a compaixão? A compaixão é aquele amor de entranha. Jesus, vendo o sofrimento do povo, o que ele sentia no seu coração era como se fosse uma espada entrando no seu peito, porque a compaixão de Jesus não é como a nossa compaixão. Nós sentimos compaixão quando nós andamos na rua, talvez ali uma pessoa deitada no chão, uma criança, ou uma pessoa paralítica, e a gente vai para casa. Dói no coração, mas depois a gente vai dormir. A compaixão de Jesus, que é uma compaixão divina, ela age. Ela não é passiva, ela é ativa. Ela age. Jesus agia, ele curava, ele libertava as pessoas, e aqui ele vai saciar a fome de uma grande multidão. Claro que este milagre aponta para um milagre ainda muito maior. As pessoas que participaram e comeram o pão que Jesus multiplicou, depois ficaram com fome de novo. E qual é o intuito de Jesus? Que a pessoa pudesse comer o pão e dizer assim: eu quero ir até aquele que fez o milagre.
Eu quero conhecer mais aquele que fez este grande prodígio. Eu quero conhecer a sua misericórdia, eu quero conhecer as suas palavras, eu quero seguir os seus passos. É para isso que servem os milagres. De que adianta eu receber uma graça de Deus e me afastar dele? Certo dia, eu estava na minha antiga paróquia, isso lá na França ainda. Eu estava andando no centro da cidade, de batina, a mulher falou: "Ô padre, bom dia, tudo bem com o senhor? Queria lhe contar uma coisa, eu recebi uma graça de uma cura. Eu estava muito doente, eu fui lá em Lourdes, porque Lourdes é um lugar de cura, e eu fui curada. Eu disse: a senhora é turista, está de passagem? Ela: não, eu moro aqui, perto da igreja. Eu disse: mas como é que eu não lhe vejo na igreja? Eu tentei explicar para ela: se a senhora recebeu um milagre, uma graça, é para se aproximar mais e mais de Deus. O que acontece lá em Lourdes? Missa, confissão, Jesus está presente, tem os sacramentos, tem as orações. Então não posso dizer: eu vou seguir Deus desconectado da igreja. Não. Se a senhora recebeu uma graça lá em Lourdes, é para a senhora buscar a Eucaristia, a confissão, ir à missa todos os domingos, porque de nada serve prolongar 10 anos de vida longe de Deus. Então, todo milagre, toda graça que nós clamamos aqui, eu sou testemunha de muitas graças. Eu tenho que clamar mesmo, eu tenho que pedir. Mas eu pego essa graça e não paro nela. Pode ser uma cura, pode ser um milagre, pode ser uma graça material. Eu vou até aquele que me deu o milagre, porque ele pode sim saciar a minha fome, a minha sede espiritual. Então, queridos irmãos, daqui a pouquinho nós iremos receber Jesus na Eucaristia. E por isso que eu dizia que o milagre da multiplicação dos pães nos aponta um milagre ainda maior, que é a Eucaristia, que é o pão da vida, que é o próprio Jesus presente. Ele falou lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, eu sou o pão da vida. E depois ele foi explicando o que significa isso. O pão que eu vos darei é a minha própria carne. Depois ele diz: aquele que come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. Ele diz mais ainda depois: aquele que come minha carne, bebe meu sangue, ressuscitará no último dia. Então nós estamos diante de um milagre muito maior, que é o milagre da multiplicação dos pães. É o próprio Jesus, o pão do céu que nós iremos receber na missa. E nós recebemos em cada missa. Talvez a nossa disposição interior não seja boa. Por que eu falo isso? Porque eu comungo, nada acontece, eu continuo a mesma pessoa. Mas se eu tivesse uma boa disposição interior, abrisse um pouco mais o meu coração, viesse com mais alegria dizer: agora eu vou ter um encontro com Jesus, vivo presente na Eucaristia, Ele é a fonte de toda a bênção, de toda a graça, de toda a alegria, de toda a paz que eu preciso, aí tudo mudaria, porque Ele encontraria um espaço para agir. Ele perceberia dentro de nós essa disposição, essa abertura interior. Aí sim, graças e mais graças iriam acontecer, porque partiria de Jesus a maior de todas as graças que nós iremos receber daqui a pouquinho na Eucaristia. E em toda a missa nós podemos fazer essa experiência, que o Espírito Santo nos ajude a entender que Jesus, aquele que multiplicou os pães, Ele nos dá um milagre muito maior todos os dias, se quisermos, em cada Santa Missa. Amém.